Como proteger sem viver com medo, temendo pelo que pode acontecer com os nossos filhos. Sejam bem-vindos a este vídeo. Nós estamos falando essa semana sobre como construir crianças emocionalmente fortes. E aqui eu trouxe uma reflexão muito interessante. Se você não viu os outros vídeos, te convido, no qual a gente traz a responsabilidade sobre nós. Para que eu construa uma criança emocionalmente forte, eu preciso ser um adulto presente na vida dela, emocionalmente forte, porque a criança ela não aprende comigo falando, mas ela aprende comigo vivendo, caminhando com ela. Tem até um verso bíblico que diz assim, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for maior, ela não se desviar dele. Não é ensina a criança o caminho, aponta o caminho, mas ensina a criança no caminho. O que o no caminho quer dizer? Quer dizer que você tem que estar no caminho com ela. Então você caminha ao lado dela e ela aprende. Ela aprende como lidar com as emoções, ela aprende sobre o corpo dela, ela aprende sobre o que é certo e o que é errado, e ela aprende qual é o caminho correto através da caminhada junto. Então, convido vocês a caminhar junto com os seus filhos nessa descoberta sobre o autoconhecimento e sobre como ser emocionalmente mais forte. E o tema dessa semana, desse vídeo de hoje, é como proteger sem viver com medo. Sim, nós temos medo. O medo ele é natural, inclusive ele é um mecanismo de proteção, né? Porque é através do medo que a gente não faz certas cagadas na nossa vida, mas a criança ela não tem esse juízo, né, de entender as consequências até 25 anos. Ela cresce ali, adolescência, até os 25 anos, sem ter essa completa maturidade. Por isso que ela precisa ali do acompanhamento do pai e da mãe. Mas, Thalia, se ela precisa que eu caminhe com ela, como que eu vou protegê-la quando eu não estiver caminhando com ela? E aqui entra a grande sacada do negócio, porque você precisa preparar o seu filho. E o preparar o seu filho é vivenciar as situações com ele no dia a dia. Como que eu preparo o meu filho? Eu oriento ele sobre o corpo dele, eu oriento ele sobre o que é certo e o que é errado, quais são os princípios da nossa casa. Ter princípios na nossa casa é o que vai nortear os nossos filhos na sociedade depois. Então, por exemplo, princípios como não roubar, não matar, não bater, princípios como falar a verdade, ser honesto, né, ser verdadeiro em tudo que você for fazer, ser justo, ensinar justiça, ensinar coisas que são ali do convívio mesmo, para que quando essa criança estiver lá no mercado de trabalho ou explorando e vivendo a vida dele, ele vai ter esses princípios incutidos dentro dele e isso vai direcionar ele, nortear ele sobre as decisões que eles vão tomar. E dessa forma eles estarão protegidos também. Pensando na questão de proteção contra abuso, né, contra esse tipo de coisa, quando a gente acolhe os sentimentos das nossas crianças, quando a gente nomeia esses sentimentos e ajuda eles a lidar com os sentimentos, seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva, de angústia, quando a gente orienta eles sobre o que fazer com a forma como eles estão se sentindo, eles não vão aceitar depois lá fora relacionamentos abusivos, relacionamento onde a vontade deles não são respeitadas também, aonde eles não têm voz, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. E isso é uma proteção. Na questão sexual, né, de proteção do corpo. Se você ensina as partes do corpo do seu filho, ele já vai saber, então aquilo não vai gerar uma curiosidade que vai fazer ele buscar num lugar que não é próprio para a idade dele e ele ter contato com conteúdos que são impróprios e querendo ou não, a pornografia na vida da criança é abusiva, então isso é uma forma de abuso também, então eliminando essa questão da curiosidade da pornografia, você já está protegendo. E se a sua criança sabe quais são as partes do seu corpo e os limites que tem, áreas que podem ser tocadas, que não pode, quando que pode, se ele conhece o corpo dele, ele sabe tudo que está envolvendo a vontade, o corpo dele, ele vai saber identificar se alguém tocar ele de forma inapropriada, se alguém fizer algo com ele que não é o correto dentro daquilo que você já orientou. E se ele sabe o que
tá fora da normalidade, ele também vai saber o que fazer se isso acontecer, que entra ali na parte da educação sexual, que é buscar um adulto, buscar você ou buscar alguém da rede de proteção dele e contar. Ele vai se sentir seguro, é minha rede de proteção, eu posso falar, aquelas pessoas vão me proteger. E dessa forma, ele também se protege de abusadores. Fiz um conteúdo bem rápido mesmo, assim, para trazer bastante, né, informação, mas de forma bem prática para vocês. Se esse conteúdo, né, fez sentido e te ajudou de certa forma, comenta aqui embaixo se você gostaria de ver alguns desses assuntos um pouco mais detalhado e com calma, para a gente poder trabalhar nos próximos vídeos. Compartilhe com alguém, né, que esteja vivendo essa fase de educar os filhos e até o próximo vídeo.